Bom dia para você que está chegando com a gente, amigos da Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu tô chegando nessa manhã para a gente fazer uma reflexão de alguns clubes, iniciando pelo tricolor baiano, sobre qual é efetivamente o que esse Bahia precisa para poder melhorar, até onde esse Bahia pode ir e se essa pressão que efetivamente está sendo colocada pelo torcedor para que o Bahia, nesse ano já, no início, praticamente no início, né, desses investimentos, desse amadurecimento profissional implementado pelo Grupo City, se é eficaz, se essa pressão é efetivamente devida ou se isso partiu apenas do torcedor, se o torcedor que achou que poderia chegar um pouco mais. Eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Meus amigos, ano passado, o tricolor baiano brigou para não cair. E já tinha o Rogério Ceni no comando técnico. Então foi um Bahia que passou o ano passado inteiro numa grande gangorra, subindo e descendo, subindo e descendo. Em 2024, o primeiro grande ato do Grupo City foi efetivamente contratar jogadores de renomes, mas que chegasse, consequentemente, ajudasse dentro do campo. A contratação que foi trazida primeiramente por mim, com exclusividade do Everton Ribeiro, dia 23 de dezembro de 2023, foi impactante. Porque o Everton Ribeiro era um jogador que muitos clubes queriam. O Internacional estava brigando pelo Everton Ribeiro, o Grêmio estava brigando pelo Everton Ribeiro, o próprio Cruzeiro estava brigando pelo Everton Ribeiro. E a partir daquele momento, houve uma virada de chave. Não só na estrutura, não só de investimento, mas a forma que os torcedores e a forma que a imprensa via esse Bahia. Algumas pessoas da imprensa, principalmente a imprensa do Sudeste, Sul-Sudeste, ainda hoje, né, mesmo depois de consolidado esse projeto do Grupo City, ainda cisma em não dar a devida importância ao que vem sendo feito. Mas daí, achar que o Bahia iria entrar em 2024, né, em 2024, passando por cima de todo mundo, eu acho que foi um erro de diagnóstico, um erro de análise, tanto dos torcedores, quanto também de alguns jornalistas, inclusive o próprio jornalista. E eu vou chegar aonde o torcedor quer ouvir em relação ao trabalho do Rogério Ceni. No início do ano, o Bahia, no campeonato estadual, ele foi sempre uma grande gangorra. Ganhava um jogo, jogava um jogo bem, um jogo mal. Quando ganhava o jogo bem, o Rogério Ceni ele sempre falava em evolução. Antes de falar do Ceni, volta um pouco mais para trás. O Grupo City está fazendo investimentos anteriormente jamais vistos. Alguns atletas que outrora gostariam de ir para outros clubes, agora não querem sair do Bahia. Exemplo do próprio Cauli, teve a chegada do Caio Alexandre, já citei o Everton Ribeiro, a chegada do Tassiano, que o Renato Gaúcho, à época, deixou muito claro que era uma perda para o Grêmio. Então, assim, não é um Bahia mais que perde jogadores à torta e à direita para qualquer clube do Brasil. É um Bahia que, muito pelo contrário, tira atletas de clubes. Inclusive, Iago Borducci, que não está jogando bem, foi tirado. Ele não estava em fim de carreira, ele foi tirado do Augsburg, lá da Alemanha, para vir para o Bahia. Ele desfalcou um time europeu para vir aqui para o Bahia. Um outro grande exemplo, e mais recente, foi do Lúcio Rodrigues. Clubes que disputavam a ferro e fogo esse jogador, inclusive o River, da Argentina, e também o Feyenoord, da Holanda. E o Bahia, como nós trouxemos também com exclusividade, tinha a melhor proposta pelo jogador, e não é à toa que ele é considerado hoje a maior contratação da história, financeiramente, né, a maior contratação da história do futebol nordestino. E isso, inevitavelmente, traz uma sensação para o torcedor e para a imprensa de que o ano poderia ser perfeito. Sendo que o ano não começou perfeito, o ano já começou errado. Eu costumo falar que treinador de futebol não é um cara para arrumar desculpas. O treinador de futebol ele é o profissional que é muito bem pago para arrumar soluções. Inúmeras vezes, desde lá no campeonato estadual, falava isso lá na S-On Live, falava aqui na Gol TV também, desde lá de trás, a gente já vinha falando que o Bahia tinha um potencial grandioso para jogar mais do que vinha jogando e de que a gente estava percebendo que o Rogério Ceni prendia esse elenco. A gente vê que é um elenco que quer mais, a gente vê que é um elenco que pode mais, mas ele fica preso dentro de uma metodologia, uma filosofia de trabalho que a gente está vendo, está todo mundo vendo que não está dando certo. Mas não está dando certo de agora, dia 3 de setembro, não está dando certo desde o campeonato estadual. Cabe ressaltar que se a gente for fazer um recorte do trabalho do Rogério Ceni, a gente só pode exaltar o início do Campeonato Brasileiro, mas todo o entorno foi ruim. O campeonato estadual foi ruim. Quantas vezes em coletiva de imprensa o Rogério Ceni ele pegava o microfone e tentava justificar o injustificável.
Ah, porque nós jogamos mal contra o Itabuna porque o gramado tá ruim. Nós jogamos mal contra a Jacuipense porque estava muito quente. Nós perdemos para o Vitória. E aí é uma escalada, é uma sucessão de desculpas que sabe onde é que chega? Quando o treinador ele começa a culpar o elenco. Isso aconteceu no campeonato estadual. Aconteceu lá atrás, no início do ano. O Rogério teve ainda a capacidade, em algum momento, de falar que o elenco era muito curto, que o elenco não tinha jogadores que ele tinha pedido e que o elenco precisava de reforços. Sendo que ele estava esquecendo que ele estava perdendo jogos para o Vitória, que tem um elenco muito mais curto, um investimento muito menor, que estava se complicando contra o CRB, que tem um investimento muito menor e um elenco muito mais curto. E repito, inúmeras vezes nós falamos aqui na Gol TV, o treinador ele é pago para arrumar soluções e não para inventar desculpas. E aí, para mim, tá um dos grandes erros do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem nas mãos grandes peças. Podemos considerar que a primeira prateleira do Bahia são de jogadores qualificados que podem fazer a diferença no futebol nacional. Eu acho que o Bahia hoje ele tem um dos melhores elencos do Brasil e eu considero um dos melhores meio-campos do Brasil. Só igualando ali com o Flamengo. Para mim tem um meio-campo melhor que o Palmeiras, tem um melhor meio-campo que a equipe do Fortaleza, mas a grande diferença, se você pegar do trabalho do Bahia para o trabalho do Fortaleza, é que você não vê o Vojvoda arrumando justificativas, você vê o Vojvoda arrumando soluções. E as soluções são jogadores que você nunca ouviu falar. Quem ouviu falar do Pochettino, quem ouviu falar do Lutero, são jogadores, quem ouviu falar do Renato Kaiser, até conhecido, mas ele trouxe o Renato Kaiser. Então esses jogadores que não têm grife, quando eles entram dentro de um todo que está dando certo, tudo dá muito certo. E o Rogério Ceni perdeu muito tempo arrumando justificativas para coisas injustificáveis. E aí eu acho que está um dos grandes erros dele. Se você sabe que o Grupo City, e outra coisa que eu falo para vocês, o Grupo City não vai abrir o cofre à torto e à direito. O Grupo City não vai investir no Bahia o que investe no Manchester City. O Grupo City sequer vai investir no Bahia o que está investindo no clube dele lá nos Estados Unidos. Vai investir gradativamente e de forma compatível com o seu retorno. Ressalta-se que o Grupo City é um grupo profissional que, além do ganho esportivo, eles também pensam no ganho financeiro. Então, para quem achou que o Grupo City ia chegar e contratando a torta e a direito, não vai acontecer isso. E aí vamos falar aqui dos erros crassos do Rogério Ceni. Já disse que é o fato dele sempre ficar dando desculpas e buscando justificativas para o injustificável. E aí, qual é o primeiro passo? Você leva para sua diretoria, nós precisamos desses jogadores. A diretoria traz esses jogadores, ou senão a diretoria fala para você, nós não temos condições nesse momento de trazer os jogadores que você está pedindo. E qual é o próximo passo que você tem que fazer a partir do momento que seu elenco ele não é enxuto ao ponto de você disputar as grandes competições contra os grandes clubes? Você precisa recorrer à sua base. E a base do Bahia é muito bem cuidada. A base do Bahia contratou, um dos melhores gestores de base do Brasil, que era do Fluminense. E tem boas peças, principalmente ofensivas na base. Eu costumo dizer que um bom time de futebol é feito por 3 prateleiras. A prateleira do time titular, a do reserva que vai brigar com o titular e uma terceira prateleira que são os garotos da base. E até o presente momento, o Rogério Ceni não teve a capacidade de revelar ninguém. Jonas, mas o Gabriel Xavier está jogando e ele é um pivete de aço. Quem escalou o Gabriel Xavier foi o torcedor do Bahia. E muitas das vezes o torcedor tem mais razão que o próprio técnico. E muitas das vezes o torcedor enxerga melhor o jogo do que o próprio técnico. Então, um dos primeiros grandes erros do Rogério Ceni até aqui é achar que o Grupo City iria à torta direito trazer as contratações que ele pedisse e não olhar com o devido respeito e com a devida atenção para a base. Um outro grande erro dele, isso aí não é um erro dele, esse é um jeito dele, isso não vai mudar. Ou o Bahia se adequa a esse jeito, ou senão vai ter que mudar de treinador. O Rogério Ceni, ele tem suas convicções, principalmente no que tange a metodologia e algumas peças. Quando o Ceni, ele gosta de um jogador, ele vai com esse jogador até o fim para mostrar que o torcedor está errado. E quando ele não gosta de um determinado jogador, ele simplesmente ignora a existência daquele atleta para justamente não dar espaço para que o torcedor aponte que ele está errado. Eu vou dar um exemplo claro. Hoje, você achar um centroavante de área, cabeceador, referência, que sabe fazer o pivô, está cada vez mais escasso. E o Bahia teve essa peça. O Bahia teve o Estupinhan.
Por mais que o Oscar ele não fosse esse jogador técnico espetacular, mas era extremamente útil. E todas as vezes que ele foi alçado a jogar, ele foi útil, inclusive fazendo gols e dando assistência. Evidentemente que entrando 5, 10 minutos, ele não vai fazer chover, porque um jogador de futebol ele precisa de tempo, ele precisa de minutagem, ele precisa de ritmo de jogo. E quando você, todos os jogos, você coloca um jogador faltando 5 minutos, além de você não dar essa condição para ele, você mostra para ele que ele não é importante, que ele vai ser um jogador que vai jogar de 5 a 10 minutos, e o próprio atleta, nos treinamentos e até mesmo dentro do jogo, ele fica desmotivado, porque ele sabe que aconteça o que acontecer, no próximo jogo ele vai ser o reserva. Com o agravante de que o atacante ele é reserva de 2 jogadores improvisados. E aí está um dos grandes erros do Rogério Ceni, é não ser volátil. É não saber observar o jogo e não entender que em determinados momentos o que ele está pensando para o jogo tem que ser mudado. Ele acha que tudo que ele pensa de futebol vai dar certo, que tudo que pensa pro time é o melhor para o time, e às vezes não é. Cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo jogado. Cada time é um time diferente. Então o Rogério precisa sair da caixinha e entender que a forma que ele jogou contra o Itabuna não pode ser a mesma forma que ele vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Ele precisa mudar. Hoje, todo mundo sabe como o Bahia joga. Um dos melhores meio-campos do planeta. Aliás, um dos melhores meio-campos do Brasil. Também não vamos exagerar, né? Um dos melhores meio-campos do Brasil. Com Everton Ribeiro, Cauli, mas que não cria para ninguém. Porque por mais que Cauli, Everaldo e Tassiano sejam jogadores qualificados, eles estão fora de posição, eles não vivenciaram aquilo uma carreira inteira. Pontualmente, um jogo ou outro, eles vão fazer os gols dele, porque eles são os atacantes, a última bola tem que passar por eles. Mas eu vou trazer aqui um exemplo claro de movimentação que eles não vão saber fazer. O gol do Bahia, do Lúcio Rodrigues contra o Botafogo. Esse tipo de movimentação que o Everton Ribeiro fez a carreira inteira e, consequentemente, deu passes para atacantes que hoje se tornaram grandes atacantes do cenário nacional e mundial. Você ter um Everton Ribeiro criando Cauli, você tendo um Jean Lucas, um Caio Alexandre, e você não ter com quem jogar e você não ter para quem criar, é uma grande perda. E todo o investimento que o Bahia fez para ter um dos melhores meio-campos do país está sendo uma grande perda, porque é um meio-campo extremamente criativo, mas que não cria para ninguém. Porque a movimentação dos homens de ataque não é a movimentação que vai fazer com que o meio-campo dê possibilidade para o meio-campo uma bola enfiada como o Everton Ribeiro deu para o próprio Lúcio Rodrigues. E temos que falar sobre o Lúcio Rodrigues. As características do Lúcio com o Oscar Estupinhan são completamente distintas e diferentes. O Rogério Ceni nas coletivas sempre falou que ele gosta de um atacante que joga se movimentando. Ele não gosta de atacante igual o Oscar, mas o que ele fez com o Oscar, isso aí foi muito chato. Ele não pediu, ele não trouxe o Oscar e por isso eu não vou utilizar, por mais que em alguns momentos ele fosse importante para o elenco. A informação que eu trouxe foi que não foi o Bahia que se desfez do Oscar, nem o Hull City que queria utilizar o Oscar. Tanto que o Hull City já liberou o jogador para procurar um novo clube. O atleta, sabendo que não teria chance, desmotivado, sabendo que estava sendo desvalorizado, pediu para o staff entrar em contato com o Hull City e, consequentemente, ele voltar para o clube inglês, porque era preferível ele estar brigando por uma posição na Inglaterra do que estar brigando de forma desnecessária, porque não tinha briga aqui como reserva, se desvalorizando no futebol brasileiro. E como eu disse anteriormente, temos que falar do Lúcio Rodrigues. As características do Lúcio para o Oscar são completamente diferentes. E uma das coisas que o Rogério Ceni sempre falou em relação ao Oscar é de que ele não se movimentava, ele não marcava ali atrás, e várias vezes o Oscar se movimentou, saiu para buscar jogo. Enfim. E aí veio o Lúcio, um jogador que se movimenta, ágil, versátil, fez um gol de atacante contra a equipe do Botafogo, que levou o Bahia às quartas de finais da Copa do Brasil. E é o que o Rogério Ceni faz na primeira coletiva que tem. Ele traz uma fala que me deixou muito preocupado. Ele fala o seguinte: nós temos o Cauli jogando centralizado. Eu sei que o Lúcio está jogando muito bem centralizado, mais do que pelos lados. Mas eu não posso tirar o Cauli e colocar ele para marcar lateral. Eu não posso tirar o Cauli do meio e jogar na ponta. Mas você está tirando, acho que o único atacante de área que você tem, que é o Everaldo, e está fazendo com que ele marque lateral. Então deixou muito clara essa fala do Rogério Ceni, que ele tem os seus preferidos. E quando o elenco vê que existem preferidos, a tendência é que grande parte do elenco não queira mais correr para o treinador. Isso é muito
perigoso. Isso prova que a convicção dele vai além de campo e bola. São de peças unilaterais. O Cauli não vem jogando bem. O Rogério não consegue enxergar que o fato dele estar colocando o Everaldo errado, o Tassiano errado, para ter o Cauli como protagonista, está queimando o próprio Cauli. E aí eu vou voltar para o Lúcio. A maior contratação do Nordeste não faz com que ele chegue com uma credencial para ser titular. Muito pelo contrário, ele tem que brigar pela posição. Mas quando você vê um ataque com Everaldo e Tassiano, que não se movimenta tanto quanto atacantes, que não são atacantes, como você veria sendo um atacante? Uma das grandes contratações sem espaço no banco para 2 jogadores que estão jogando improvisado. É um grande desprestígio. Então, o Bahia corre um sério risco de perder também o Lúcio. Porque por mais que o Rogério Ceni veja que ele jogue bem centralizado, na cabeça do treinador, hoje o Cauli é o melhor atacante que ele tem. E basta você enxergar, basta você assistir qualquer reprise, qualquer jogo é do Bahia, que você vê que o Cauli tem luta, tem determinação, ele corre, ele busca, mas ele não tem a movimentação do homem letal. Ele não tem a movimentação do homem que vai dar a possibilidade de um último passe para o meio-campo extremamente criativo que tem o tricolor baiano. Mas isso não entra na cabeça do treinador, que vai batendo na mesma tecla, as coisas não vão dando certo. O meio-campo ganha todos os jogos na posse de bola, mas não tem uma movimentação ofensiva eficaz para que essas bolas do meio-campo cheguem até o ataque de forma letal. E é isso que falta para esse Bahia: letalidade. Não adianta justificar que você é o melhor time do meio-campo, que o seu toque de bola é perfeito, que você tem um tic-tac que lembra o Barcelona, se você não faz gol. Um exemplo claro: o Flamengo tem uma vantagem para o próximo jogo da Copa do Brasil, jogando em casa. O Bahia ele jogou em casa para mais de 40 mil espectadores que fizeram uma festa espetacular, dominou o meio-campo, teve mais finalizações. O Flamengo teve uma finalização e essa bola foi para o fundo da rede. 1-0 Flamengo, que pode encaminhar a classificação para a próxima fase, apesar de eu achar que ainda está tudo muito aberto. Então, o Rogério Ceni ele precisa entender que ele não está jogando FIFA, ele não está jogando Master Liga. É o futebol real. E o futebol real pede que tenha um treinador que pense jogo a jogo. Não adianta ele montar um único time e achar que esse único time vai jogar da mesma forma um campeonato estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. O time ele tem que ser visto e analisado mediante o adversário que vai enfrentar. E hoje eu considero um Bahia extremamente previsível, com um meio-campo que toca a bola muito bem, mas que infelizmente não cria para ninguém. Até quando o Rogério Ceni vai ficar colocando a sua filosofia e metodologia de trabalho em prol do todo? E quando que o Bahia vai começar a cobrar uma evolução? O trabalho ele precisa ser evolutivo e você pode perceber que do início do ano para cá o trabalho do Bahia ele tem caído cada vez mais. Hoje o Bahia ainda está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro e ainda está vivo na Copa do Brasil. Na próxima semana, o Bahia pode ir para a segunda página do Campeonato Brasileiro e está eliminado da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, você vai lembrar lá de trás, no Campeonato Estadual, que perdeu para o Vitória, eliminado na Copa do Nordeste, eliminado na Copa do Brasil, e agora simplesmente um clube que tinha tudo para estar na próxima Libertadores vai estar brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana. Isso porque a metodologia, a filosofia de trabalho estava em cima do melhor para todos. Forte abraço, deixe o seu like, inscreva-se. Eu sou Jonas Stelmo, essa é a Gol TV.